Universo Diverso, com Luciana Neri. Mas as pessoas da sala de jantar são ocupadas em nascer. Bom, Carlos, ontem a gente terminou o nosso bate-papo, você falando que para você não existe esse termo gente do bem, que isso é muito impreciso, né? Que todas as pessoas, elas tentam ser felizes e querem atuar no mundo de forma positiva. Mas por que essa frase, gente do bem, te incomoda tanto? De forma geral, é fácil para as pessoas que têm uma melhor condição social, que têm bens, que têm condições, que têm dinheiro, que têm saúde, se autodeclararem pessoas de bem, se colocarem acima de outras pessoas que não tiveram a mesma sorte ao longo da vida. Não que ter essas condições não seja um mérito de cada um, não seja o esforço de cada ser humano, mas existem muitas pessoas que se esforçam muito nessa vida, na verdade a grande maior parte no caso do Brasil, e que não conseguem sair da sua condição social por uma série de elementos estruturais de educação, ausência de condições de saúde, falta de auxílio governamental, e que nunca chegarão a essa condição de gente de bem. Eles sempre ficarão na condição de gente de mal, sempre serão olhados de lado, serão abordados pela polícia, serão colocados como pessoas suspeitas e não são culpados por isso. Eu acho que é essencial colocar isso aqui. A gente de bem normalmente define a culpa da gente de mal. A gente de bem não pensa que um dia poderia estar no lugar da gente de mal e tentar sobreviver nessa condição. Seu texto, ele usa um tom assim bem irônico, né, para tratar desses enfrentamentos sociais entre ali os pobres e os mais abastados, ou seja, entre o que no senso comum se chamam de gente de bem e gente que não é de bem. Por que você usa esse tom irônico? O que eu tento colocar nesse texto é a necessidade de se romper com um comportamento hipócrita, um comportamento que determina quem são as pessoas de bem e as pessoas de mal na sociedade. Um comportamento que acaba por excluir o outro, excluir o semelhante. A necessidade de se pensar no outro como gente de bem, como eu sou. Ou então se pensar no outro como gente de mal, como eu sou. Mas sair do pedestal, sair da condição de privilégio, sair da proteção e da redoma e me aproximar do outro e pensar assim: o que você precisa? Qual a sua necessidade? Será que é igual à minha? Será que é diferente da minha? O que nós podemos interagir e trocar e crescermos como comunidade, como sociedade? Bom, e no texto você cita ali a música Sala de Jantar, né, de Gil e Caetano. Como é que é essa relação dessa música, essa sala de jantar com a realidade? Vejo muita hipocrisia nessa expressão. É comum ver pessoas sentadas em salas confortáveis, em almoços luxuosos, dizendo o que acham e o que pensam do país, dizendo qual o tipo de justiça que cabe aos outros, aos que roubam, aos que assaltam, aos que mendigam. Essas pessoas falam de um lugar distante, elas não estão lá, elas não viveram que essas pessoas que passam por isso, ou que precisam roubar, ou que precisam mendigar, ou que cometem uma série de ilicitudes para poder viver, passam o que elas passaram. Então isso me incomoda, isso me dá um nojo, isso me faz pensar que como seria se elas tivessem nascido em outra condição, com uma outra sorte, em outro tipo de mundo. Teriam essa mesma situação, essa mesma certeza de falar o que é certo, como se deve estabelecer a justiça, quem deve morrer, quem deve viver, quem deve ser preso, que tipo de penalidade deve ser aplicada a essas pessoas. Eu acho isso de uma crueldade e de um distanciamento, de uma frieza absurda. Mas as pessoas da sala de jantar são ocupadas em nascer.